Olá, minha gente. Nós vamos dar início então à nossa aula de antineoplásicos. Nessa aula nós vamos focar mais nos mecanismos de ação desses fármacos. Para começar a nossa aula, nós temos um problema. Neste problema, nós temos um cão que foi diagnosticado com uma neoplasia linforreticular e iria passar pelo tratamento com ciclofosfamida, que é o Genuxal. É conhecido que esse tipo de terapia está associado a efeitos indesejados marcantes, como, por exemplo, leucopenia, que é a redução de contagem de leucócitos, e cistite hemorrágica. Preocupado com essa questão, o tutor do animal pesquisou e encontrou informações sobre a quimioterapia metronômica, na qual as doses do antineoplásico são administradas em menor quantidade, mas de forma contínua. Isso contrasta um pouco com a quimioterapia tradicional, em que os antineoplásicos são administrados em dose alta, com intervalo entre as doses, intervalo de dias, semanas entre as doses. Enfim, ele sugeriu essa terapia, o tutor sugeriu essa terapia com a intenção de reduzir os efeitos indesejados. Mas foi alertado pelo profissional que esse tipo de terapia precisa ser avaliado cautelosamente de acordo com a situação do animal. Sobre essa situação, pergunta-se: qual o mecanismo de ação da ciclofosfamida? Segundo, por que a ciclofosfamida causa cistite hemorrágica como efeito indesejado? E terceiro, quais medidas podem reduzir a possibilidade do animal desenvolver a cistite hemorrágica? Vamos supor aqui que a quimioterapia metronômica não foi a intervenção escolhida, tá? Mas será que existem medidas que podem reduzir a possibilidade da cistite hemorrágica? Bem, os antineoplásicos são fármacos que fazem parte da categoria quimioterápicos. Essa categoria inclui os antineoplásicos, que são usados no tratamento do câncer, é sobre eles a nossa aula, mas também incluem fármacos antimicrobianos, como os antibacterianos, antifúngicos, antivirais e antiparasitários. O câncer hoje em dia representa uma doença bastante importante. Esse é um grande número de pessoas afetadas, é a doença que mais mata comparado a condições cardiovasculares, a doenças cardiovasculares, elas estão liderando a mortalidade no mundo. Tá? No ser humano, em homens, a incidência de câncer de próstata é maior, principalmente aqui na nossa região, na América do Sul, muito embora em outras regiões a gente tenha alta incidência de câncer de pulmão. Já em mulheres, os tipos de câncer que são mais que têm maior incidência são o câncer de mama, como é o caso do Brasil, e o câncer de útero em alguns outros países. Na clínica veterinária, não é muito diferente. O tratamento do câncer tem recebido uma atenção mais especial, principalmente nas últimas décadas, em que protocolos têm sido melhor estabelecidos para a clínica veterinária. Então, cada vez mais é comum o tratamento de neoplasias na clínica veterinária, sendo essa uma área bem estabelecida hoje em dia. É conhecido, assim, os estudos epidemiológicos são bastante raros, principalmente no Brasil, mas dados da literatura internacional mostram que os principais animais tratados com antineoplásicos são cães e gatos, os principais afetados e tratados na clínica veterinária. E os tumores afetam principalmente a pele e tecidos subcutâneos. Em cães, por exemplo, o tumor mais comum parece ser os tumores mamários, seguidos dos mastocitomas, que são tumores de pele envolvendo mastócitos nesse caso, e do tumor venéreo transmissível, que nas nossas condições, como país subdesenvolvido, é relativamente comum. Em felinos e bovinos, as neoplasias hemolinfáticas são mais observadas, então afetando os componentes sanguíneos, e em bovinos e equinos é mais comum neoplasias oculares.
Uma pergunta importante no contexto do câncer é como essa doença se desenvolve. Essa é uma pergunta cuja resposta é relativamente complexa, porque vários mecanismos podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Em primeiro lugar, uma neoplasia. Neoplasia significa novo crescimento. Popularmente é conhecido como tumor. Uma neoplasia ela pode ser primária, né? Uma neoplasia que está autolimitada no tecido que ela está presente. E essa neoplasia primária, esse novo crescimento tecidual, ele pode resultar tanto de um aumento da proliferação celular de forma desregulada, quanto de uma redução dos mecanismos de apoptose. Na verdade, as duas coisas contribuem para esse crescimento celular desordenado. Uma característica das neoplasias é o seu grau de diferenciação. Neoplasias benignas geralmente são mais diferenciadas do que neoplasias malignas. Inclusive, a gente tem a desdiferenciação ou anaplasia, falta de diferenciação, para as neoplasias malignas. E são as neoplasias malignas que são chamadas de câncer. Essas neoplasias resultam de alterações genéticas e essas alterações no DNA, e essas alterações elas podem ser alterações tanto adquiridas quanto herdadas. No caso das alterações adquiridas, vários fatores contribuem para essas alterações. Por exemplo, a exposição a substâncias químicas ou carcinógenas, a exposição a vírus ou até bactérias ou outros micro-organismos, tá? E até a exposição à radiação, dentre vários outros fatores, pode contribuir para a indução dessas mutações genéticas, ou elas podem mesmo ser herdadas. Essas mutações genéticas, elas vão modificar, por exemplo, a ativação de oncogenes, que são genes promotores de crescimento. Tá? E com isso, a gente teria a proliferação celular desregulada. Ao mesmo tempo, ocorre a inativação de genes supressores de neoplasias, que estão naturalmente expressos nas nossas células. Então, tanto a ativação dos oncogenes quanto a inativação de genes supressores vai levar a uma proliferação celular desregulada. Mas também é muito importante que ocorrem alterações em genes que regulam a apoptose. E essas alterações genéticas vão levar a uma redução dessa morte celular programada. Uma outra característica das neoplasias, de alguns tipos de neoplasias, não são todos, mas alguns tipos de neoplasia podem sofrer angiogênese e metástase. A angiogênese significa o crescimento de novos vasos, e isso vai depender do tamanho do tumor. Quanto maior for, tumores de tamanho pequeno, que tem um número reduzido de células, podem conseguir obter os nutrientes a partir da corrente sanguínea normalmente, sem precisar de vasos específicos. Mas tumores de maior tamanho vão depender de um suprimento sanguíneo maior, então eles produzem fatores que estimulam o crescimento de novos vasos para irrigá-los com fluxo sanguíneo. Essa é a característica da angiogênese. Mas a gente também, para alguns tumores, é muito conhecido, e isso é muito importante clinicamente, que células desses tumores podem se desprender desses tumores, alcançar a corrente sanguínea e se depositar em outros tecidos. Isso é conhecido como metástase. Então, muitas vezes se tem metástases que se manifestam no fígado, no tecido ósseo, no cérebro, ou em outros locais, né? Isso vai gerar as neoplasias secundárias.
e esse é um momento da doença que deve ser evitado o máximo possível, assim quanto antes for o diagnóstico e o tratamento, menor é a possibilidade de que ocorra essa neoplasia secundária. Contudo, isso varia muito de uma neoplasia para outra e também de quão rapidamente esse tumor se desenvolve. Se o câncer tem a ver com crescimento celular desordenado, é muito importante que a gente entenda o ciclo celular, né? Porque isso tem a ver com como as células se proliferam. Nessa figura, nós podemos ver, né, as diferentes fases do ciclo celular G0, G1, S, G2 e M, né, mitose. Tá? E vale a pena, né, falar um pouco sobre isso. Então, a maior parte das células são células que se encontram no estado G0. Tá? E a partir G0 significa um estado de repouso, onde essa célula não está sendo estimulada para se dividir. Mas, a partir do momento que ela sofre a ação de um fator de crescimento, por exemplo, ela pode ser estimulada a entrar na fase G1. A fase de G1 é uma fase preparatória. Né? É uma fase em que ocorre a síntese de enzimas que são necessárias para sintetizar o material genético dessa célula, né? Para poder haver depois a duplicação do material genético dessa célula. A partir disso, a célula passa pelo chamado ponto de controle, tá? Onde a gente tem a expressão de várias proteínas que regulam esse ponto de controle, e a célula pode ser encaminhada para a fase S. Tá? Nessa fase S vai ocorrer a replicação do DNA. E essa replicação do DNA é necessária para que a célula possa entrar na fase G2, onde são sintetizados os componentes que são necessários para a mitose, ou seja, a divisão celular efetivamente. Tá? Antes da célula entrar na mitose, a gente tem um segundo checkpoint, o ponto de controle, tá? E a célula passando por esse ponto de controle, ela vai entrar nas diferentes fases da mitose, como a metáfase e a anáfase. Tá? E a partir daí, essa célula vai se dividir em duas células filhas. É muito importante que todo esse mecanismo do ciclo celular é controlado por diversas proteínas. Tá? Muitas dessas proteínas são as chamadas ciclinas. Tá? E essas ciclinas são proteínas que vão estimular, né, o ciclo celular de forma bastante ordenada. E endogenamente, a gente tem uma série de substâncias que são inibidoras de ciclinas. Tá? Um exemplo de uma proteína que inibe a atividade de algumas ciclinas mais relacionadas com a fase G1, né, com a entrada na fase G1, é a proteína P53. Se houver alguma lesão ao DNA, essa proteína P53 vai inibir a entrada da célula na fase G1 ou o avanço a partir da fase G1. É muito importante falar sobre isso porque, dependendo do fármaco antitumoral, antineoplásico, esse fármaco poderá atuar em fases específicas do ciclo. Mas também nós temos fármacos que não atuam em fases específicas. Um dos desafios no tratamento do câncer é a detecção deste câncer. Tá? Quanto antes o câncer for detectado e tratado, geralmente melhor é o prognóstico para o paciente. Porém, a maior parte dos cânceres só podem ser detectados a partir de um determinado tamanho. Né? Se a gente considerar essa figura do slide, né, a partir de uma célula,
né? Essa célula vai sofrer aí em torno de 10 divisões para alcançar uma massa de células em torno de 1 micrograma. Tá? Depois de 20 divisões, ela está em aproximadamente 1 miligrama, e até essa fase esse tumor ainda é indetectável, tá? Mas a partir de umas 30 divisões, por exemplo, a gente já tem tumores, no caso de tumores sólidos, obviamente, a gente já tem tumores aí que formam uma massa tumoral em torno de 1 centímetro de, de diâmetro aproximadamente, mais ou menos 1 grama. Tá? E a partir desse momento, esses tumores são clinicamente detectáveis. Tá? Só que a partir desse tamanho também, já pode, dependendo do tumor, começar a ocorrer as micrometástases. Tá? E a partir disso, esse tumor continua crescendo e, dependendo do tipo do tumor, pode alcançar massas tumorais bem elevadas. Tá? Então, um dos grandes problemas é que muitas vezes, quando se detecta um tumor, esse tumor já pode estar apresentando metástases. Bem, considerando o crescimento do tumor como algo importante para a clínica e para a farmacologia, né, a gente sabe que o crescimento tumoral geralmente é exponencial, só que isso varia grandemente a depender do tipo do tumor, e a depender também do tamanho do tumor, porque quanto maior for a massa tumoral, maior vai ser a necessidade por fluxo sanguíneo e pode haver limitação no crescimento por conta do suprimento de fluxo sanguíneo. O fato é que a dificuldade do diagnóstico precoce existe e é um fator que contribui para insucesso terapêutico no tratamento do câncer. Numa massa tumoral, quando a gente considera uma massa tumoral, ela é composta por diferentes tipos celulares. Nem todas as células estão em divisão. Apenas uma parte das células está em divisão, outra parte das células está em repouso, e a gente já encontra, né, muitas células que não se dividem mais. É importante mencionar isso porque as células que estão em divisão, elas são mais suscetíveis à ação de fármacos antineoplásicos, principalmente os fármacos citotóxicos, que a gente vai abordar na nossa aula. Porém, quando essas células em divisão sofrem o efeito dos fármacos citotóxicos, é possível que as células que estão em repouso sejam estimuladas a se dividirem. Então, muitas vezes se faz necessário ciclos repetidos de quimioterapia com agentes antineoplásicos para que se possa realmente erradicar aquele tumor. Dentre os fármacos citotóxicos que nós temos, né, esses fármacos vão acabar afetando as células que estão em divisão. Só que não só as células tumorais são suscetíveis à ação desses fármacos citotóxicos, mas as células normais também podem ser suscetíveis, principalmente aquelas células que têm crescimento mais rápido, que se proliferam mais rapidamente. E é por isso que muitos fármacos citotóxicos, né, fármacos antineoplásicos citotóxicos, causam toxicidade para a medula óssea, comprometem a cicatrização, causam lesão ao epitélio gastrointestinal, contribuindo para náusea e vômito, causam esterilidade, são teratogênicos e causam muitas vezes depressão do crescimento em crianças. Assim, o tratamento do câncer pode ser feito com diversos fármacos antineoplásicos, mas os fármacos não são a única forma de tratar o câncer.
Tá? Quando possível, é feita a excisão cirúrgica, à semelhança do que ocorre para cânceres de próstata, cânceres de mama e vários outros tipos de câncer. A gente também tem a radioterapia como alternativa, né, no tratamento do câncer, mas se destaca o uso de fármacos antineoplásicos de diferentes classes que estão apontados para vocês no slide. Esses fármacos são usados em diferentes perspectivas, geralmente combinado às outras possibilidades terapêuticas quando possível. Então, muitas vezes nós temos o tratamento adjuvante primário, né, para aquela neoplasia que não tem como ser retirada. Então, o uso do fármaco, os fármacos antineoplásicos precisam contribuir para que aquela neoplasia seja aniquilada, para que aquelas células tumorais sejam aniquiladas, no caso de linfomas, por exemplo. Ah, mas muitas vezes se faz também o uso da terapia que é chamada de terapia neoadjuvante. Por exemplo, no tratamento do câncer de mama, muitas vezes se faz, antes de se fazer a retirada do tumor, se faz a exposição a fármacos, geralmente citotóxicos ou outros fármacos, para reduzir um pouco a massa tumoral, impedir o crescimento do tumor com essa redução de massa tumoral, previamente à cirurgia de excisão, a retirada do tumor de mama, que pode ser seguida depois por outros ciclos de quimioterapia para que eventuais células que tenham ficado no local não se repliquem mais, sejam aniquiladas, né? Eventuais células tumorais. Então, existem várias modalidades de tratamento com os fármacos antineoplásicos. Na próxima videoaula, nós vamos falar com mais detalhes sobre esses fármacos antineoplásicos.